Olá, turma! Eu sou a professora Tamara de História e daremos início à aula 9, que fala sobre a Revolução de 1930. Na imagem, no centro dessa imagem, nós vemos a figura de Getúlio Vargas. Pois bem, a Revolução de 1930 foi aquela que contribuiu para que Getúlio Vargas chegasse ao poder. E vamos falar adiante como que isso aconteceu. A Revolução de 1930 também foi conhecido como golpe de Estado, golpe esse que tirou o presidente Washington Luiz do poder em 24 de outubro de 1930. Esse movimento foi tramado e articulado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que acabaram formando a Aliança Liberal e impediram então a posse do próximo presidente eleito, Júlio Prestes, alegando fraude eleitoral. Durante a presidência de Washington Luiz, vamos observar a crise de 29, como vimos nas aulas anteriores. A crise de 29 foi uma crise econômica que começou nos Estados Unidos da América. Essa crise acabou afetando todos os países capitalistas, inclusive o Brasil, que na época era um grande exportador de café, ou seja, vários países compravam o café produzido no Brasil. Porém, com a crise econômica que acabou afetando diversos países capitalistas, esses países então acabaram deixando de comprar o café do Brasil, o que acarretou o desemprego e a dificuldade financeira durante a presidência de Washington Luiz. Vamos observar também o acordo da política do café com leite, que já vimos também nas aulas anteriores. A política do café com leite foi uma política entre Minas Gerais e São Paulo, por isso o café com leite. Por quê? Minas Gerais era o grande produtor de leite e São Paulo o grande produtor de café. E que política era essa? Na verdade, era um acordo feito entre Minas Gerais e São Paulo, por isso política do café com leite. Que acordo era esse? O acordo era o seguinte: ora estaria na presidência do Brasil um representante do estado de São Paulo e ora estaria na presidência do Brasil um representante do estado de Minas Gerais. Dessa forma, os dois estariam sempre no poder. Porém, vamos observar a figura de Júlio Prestes. O presidente Washington Luiz, ele era um representante do estado de São Paulo. Então, quando começa a surgir o fim da sua presidência, quem deveria assumir? Obviamente, deveria assumir, então, agora um presidente do estado de Minas Gerais. Esse era o acordo da política do café com leite. Porém, essa política ela começa a entrar em crise. Por quê? Porque o presidente Washington Luiz começa a apoiar Júlio Prestes no poder, sendo que Júlio Prestes era um representante do estado de São Paulo, quando deveria ser um representante do estado de Minas Gerais. Obviamente, então, surge a Aliança Liberal, com Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, que já eram totalmente excluídas dessa política do café com leite. Minas Gerais se sentiu completamente traída e, a partir desse momento, então, eles começam a ser os opositores dessa eleição de Júlio Prestes. E chega ao fim a política do café com leite. Vamos observar também que a Aliança Liberal, eles começam a apoiar Getúlio Vargas ao poder. E, além de Getúlio Vargas, tinham o seu vice, que seria João Pessoa, um representante da Paraíba. Porém, durante o período das eleições, quem de fato venceu foi Júlio Prestes. Mas, diante desses resultados, a Aliança Liberal alegou fraude e rejeitou a validade dessas eleições. Além disso, vai acontecer um episódio que vai acabar favorecendo ainda mais a Aliança Liberal e Getúlio Vargas, que vai ser o assassinato de João Pessoa, o vice de Getúlio Vargas.
Porém, acreditava-se que esse crime tinha ocorrido por razões pessoais, ligadas a políticas internas. Mas a Aliança Liberal vai se aproveitar desse acontecido, que acabou se transformando numa grande questão nacional, e dessa forma, então, trouxe mais ainda indignação durante a presidência de Washington Luiz, porém o mesmo decidiu ainda não renunciar ao poder, mas de qualquer forma os membros da Aliança Liberal, eles então se uniram aos generais que já estavam insatisfeitos com a oligarquia, que era esse poder concentrado na mão de poucos, que era os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra. Então, a Aliança Liberal se une aos generais, que começam a pressionar Washington Luiz, de tal forma, então, que Washington Luiz ele é deposto, ele é retirado do poder, e a partir desse momento Getúlio Vargas então assume a presidência do país através do governo provisório. Vamos observar então que a Revolução de 1930, na verdade, foi um golpe de Estado que fez com que Getúlio Vargas assumisse a presidência do país.